Aí eu vou resolver o meu relacional, para que eu possa participar do meu ritual. E Jesus, ele faz essa comparação. Por exemplo, assim, nós temos os nossos rituais. Som, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Que inspiração, que bênção, o louvor da nossa comunidade. Todos os domingos a gente fica assim cheio dessa presença, dessa condução na presença do Senhor, onde nós podemos adorar a Deus. Hoje nós estamos, obrigado, pastor. Hoje nós estamos com o nosso primeira turma do Forma, né? A Forma é um caminho de descoberta. É mais ou menos assim, encontrando o meu lugar na comunidade dos discípulos. Nós estamos ali com 45 pessoas na sala, que são famílias que chegaram na nossa comunidade. E que agora, depois do Bem-vindo à Igreja do Nazareno, e que eles fazem também o Lealdade e Deslealdade, o Lealdade e Deslealdade vai passar por uma reformulação. Ele será comigo agora e será um dia. Eles vão agora para o Forma. Temos 3 pessoas ali, trabalhando com toda essa equipe, desde as 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. Então é uma jornada de uma manhã inteira, aprendendo sobre dons, sobre o serviço na casa de Deus, o papel, o nosso papel no reino de Deus. E ali também é uma descoberta de si mesmo, porque é feito também um trabalho também com psicólogo, tudo, para saber o dom, para saber o talento, para saber, às vezes assim, uma análise de perfil comportamental, para saber onde você se encaixa. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa na igreja e a coisa não vai, eu olho aqui a Graciela cantando e fico assim, né, puxa vida, eu podia cantar, né? Não posso ficar fazendo isso. Por quê? Porque eu faço coisas que ela não faz, né? Tem coisas que eu consigo fazer que ela não consegue fazer. Tem muita gente que fica olhando para os lados. Puxa, eu podia tocar gaita igual o pastor Júlio. O cara chega aqui, toca violão, canta, toca gaita. Mas tem coisa que eu faço que ele não faz. Tem coisa que o pastor Lauro faz que o pastor Júlio não faz. E assim, a comunidade é isso. A ideia do Forma é essa, você ter esse encontro com você mesmo, para que você possa falar assim, puxa vida, o meu chamado é isso aqui. Por isso que não dá para mim tentar ser um outro pastor. Por quê? Porque senão vai ser uma coisa esquisita, estranha. Eu tentar ser outra pessoa é complicado, né? Então, isso é muito legal e é bom, estou muito feliz. Eu quero conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira ou segunda vez. Dá um sinal com a sua mão, assim para mim. Temos visitante hoje de manhã, temos um visitante ali. Temos aqui também, Deus abençoe você ali, fica com sua mão levantada, só um tiquinho para mim, por favor. Aí, nós estamos fazendo um trabalho a partir da semana que vem, para nós podermos identificar com mais facilidade as pessoas que nos visitam. Quero convidar você para o nosso culto de segunda-feira, tem sido encontros aqui maravilhosos, nosso culto da vitória, e também no nosso encontro de fé nas quintas-feiras. Nossa igreja tem atividades aí para você, nessa jornada aí, exponencial, tá joia? Como nós estamos com o nosso curso Forma, hoje aqui no fundo da igreja, após o culto, nós não temos nada. Não temos venda de encontro, venda de acampamento, venda de nada, de nada, de nada. Qualquer coisa, você conecta aí com alguém que está aí com os jovens aí, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu leio Mateus capítulo 5, no verso de número 20. Mateus capítulo 5, verso de número 20. E deixe sua Bíblia ou aquilo que você tem de melhor acesso à palavra de Deus, para que você possa seguir aí a minha palavra hoje. Eu quero fazer uma exposição do capítulo 5, 6 e 7, assim,
para que a gente possa entender algumas coisas. Hoje eu quero falar de santidade. Hoje eu quero falar de santidade, eu quero falar sobre santidade, a vida diante de um Deus que é santo, 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 né? Então eu leio aqui a palavra registrada no Sermão do Monte, nesses 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 5, no verso de número 20, ele diz o seguinte: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu vou ler de novo esse texto aqui. Portanto, vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Nos nossos dias, a igreja brasileira, a cristandade, dentro da nossa realidade brasileira, está dividida em muitos grupos. Em outras palavras, em muitas expressões. A realidade brasileira, nós temos, por exemplo, dentro da igreja brasileira, nós temos chamados movimentos históricos da igreja. A igreja do Nazareno é uma delas. Assembleia de Deus, né? A igreja brasileira, então, nós temos as igrejas protestantes históricas. Quem são? Os batistas, metodistas, presbiterianos, Assembleias de Deus, Igreja do Nazareno, luteranos. E dentro disso nós temos também um movimento pentecostal, né? É um movimento pentecostal. Nós temos também um movimento neopentecostal. Então nós temos muitas expressões do evangelho e do movimento do evangelho. Nos dias de Jesus, o judaísmo também, ele estava dividido em muitos movimentos e em muitas expressões. As mais populares dela, pelo menos 5 expressões do judaísmo na época de Jesus. Tinha os essênios, tinha os herodianos, tinha os saduceus, os zelotes e tinha os fariseus. E os fariseus, eles eram ocupados. Os fariseus, eles eram os mais preocupados a viver, interpretar e aplicar a lei de Moisés. Então, dentre os judeus da época e dentro das expressões do judaísmo na época de Jesus, de todos esses grupos que eu citei aqui, os fariseus, eles eram os mais dedicados à lei. Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte: se a vossa justiça, a justiça de vocês, não for superior à justiça dos mais religiosos entre nós, vocês não entrarão de modo nenhum no reino dos céus. Isso mostra aqui que Jesus, ele tinha uma expectativa muito elevada a respeito dos seus seguidores. Jesus tem uma expectativa muito elevada a respeito dos discípulos dele, a respeito da nossa vida, a respeito da sua vida, a respeito dos seus seguidores. Por exemplo, Jesus, ele chega a dizer o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que a presença dos seus discípulos, dos seus seguidores, que estabelece no mundo uma referência da própria presença de Deus, ou do reino de Deus. É você, sou eu, vós sois sal da terra e luz do mundo. O que Jesus está dizendo é, quando o mundo se perguntasse a respeito de Deus, para onde eles deveriam olhar? E Jesus está dizendo, eles vão olhar para vocês, e olhando para vocês, eles vão encontrar referência da presença de Deus no mundo. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele está junto com seus discípulos, e ele começa ali a falar sobre o Sermão do Monte. E é por isso que diz assim, olha, a justiça de vocês precisa ser superior à dos judeus piedosos do nosso tempo. Jesus está dizendo o seguinte, que a vida, conforme a lei de Moisés, tem uma dimensão.
A vida, conforme a lei de Moisés, tem uma dimensão, mas a justiça do reino de Deus é superior à maneira como as pessoas enxergam as leis de Moisés. E se vocês não entenderem a diferença entre a religião do reino de Deus, o mundo vai ficar sem referência do reino de Deus. Dá para entender isso? Jesus está falando isso aqui. Então Jesus, ele vai fazer uma comparação entre o farisaísmo da sua época e uma comparação entre a maneira como essa seita judaica entendeu a lei de Moisés e a justiça do reino de Deus. Como que os fariseus eles interpretavam, como que eles viviam, como eles compreendem, como eles internalizavam aquilo, e ele vai falar, ó, a justiça do reino de Deus. O grande problema é que a maneira que o farisaísmo dos dias de Jesus entende a lei de Moisés é muito semelhante ao movimento religioso cristão contemporâneo que se encontra hoje no Brasil, nas igrejas evangélicas. Porque quando Jesus ele começa a mostrar o que é o farisaísmo, e ele começa a mostrar a maneira como as pessoas viviam. Então, quando nós olhamos para essa grande massa, quando eu falo essa grande massa, a massa evangélica brasileira, a grande média da presença cristã na sociedade brasileira, ela é muito semelhante ao farisaísmo dos dias de Jesus, do que a justiça do reino de Deus. O Sermão do Monte é a maneira de como Jesus estabelece essa comparação entre o farisaísmo da sua época e a justiça do reino de Deus. E Jesus, ele faz pelo menos 4 grandes comparações. Ele faz 4 grandes comparações. E que estabelece aqui a partir do verso 21 do capítulo 5. Quando ele começa a sua série de palavras, ele começa dizendo assim: ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vocês viram o que estava lá na lei? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. E quando ele começa a sua série de palavras, por exemplo, no capítulo 5, do verso 21, você vai observar que ele fala ali sobre homicídio. No 27, ele fala sobre adultério. No 31, no verso 31, ele fala sobre divórcio. No 33, ele fala sobre juramento. No sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência do diabo. No 38, ele fala sobre vingança. O primeiro contraponto que Jesus faz aqui é que a religião, ou o espírito religioso farisaico, ele se baseia em moral comportamental. E o justiça do reino de Deus tem a ver com a interioridade do coração, aquilo que nos habita interiormente. Essa é a primeira comparação que Jesus faz aqui. O espírito religioso farisaico, ele tem a ver com o comportamento que pode ser verificado aos olhos humanos. A justiça do reino de Deus tem a ver com um coração que somente Deus pode conhecer. Somente Deus. E Jesus aqui não está falando de uma novidade. Não está. Porque no Velho Testamento isso aqui está muito presente. Você quer ver? Quando o profeta Samuel vai ungir Saul como rei, quando o profeta Samuel vai ungir Davi como rei, Samuel, ele se impressiona com Saul, com a sua aparência, que de fato ele era exuberante. A Bíblia diz assim que não existia em Israel homem como Saul. Era aquele cara que se ele chegasse aqui, ele se destaca, tanto sentado quanto em pé, de todo jeito. Agora o cara está falando, não é de uma comunidade de 1.700 pessoas, ele está falando de um país. Ele fala assim, ó, em Israel não existe um homem como Saul. Dentre os homens de Israel, não existe um. Então o cara, ele era exuberante. E Samuel se impressiona com a aparência dos irmãos de Davi também. Diz que Samuel chegou na casa de Jessé e ficou impressionado. E o que é que Deus diz para Samuel? Não se engane, Samuel. Porque Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está aparente,
mas Deus vê o coração. E é isso que Jesus está dizendo. Não adianta você falar para mim, não matei ninguém. Porque nos versículos aqui, Jesus fala sobre homicídio, Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre vingança, Jesus fala sobre esses pecados grosseiros. E aqui Jesus está falando o seguinte: não adianta você falar assim, eu nunca matei ninguém. Eu quero saber do ódio que está no seu coração. Que você não consegue olhar o seu irmão nos olhos. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta você falar para mim, eu nunca cometi adultério. Eu não quero saber disso. Eu quero saber da luxúria, da lascívia, da escravidão que existe no seu coração e da maneira como você se apropria na sua imaginação dos prazeres que não são legítimos na sua alma e no seu coração. Não adianta você falar assim, nunca se vingou de ninguém, se você é consumido interiormente por mágoa e ressentimento. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que a religião farisaica é a religião da aparência. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é assim que diz o ditado? Por fora, bela viola. No evangelho de Jesus, não basta se comportar. Comportamento é postura politicamente correto. O evangelho de Jesus não tem a ver com o comportamento politicamente correto, tem a ver com a integridade da alma, tem a ver com a integridade do evangelho, do caráter de Deus sendo formado dentro de nós. É aquilo que eu falo quando eu não estou na frente do meu irmão, é aquilo que eu falo do meu irmão quando eu estou no gabinete. Não basta a pessoa dizer assim, eu não sou racista, eu tenho amigo preto. Não é isso, não adianta você falar isso. Eu não sou homofóbico, eu tenho amigo gay. Não é disso que eu estou falando. Deus está falando assim, Jesus, ele vê o coração, ele quer saber de interioridade, como é dentro do nosso coração. Então, a justiça do reino de Deus, ela tem a ver com a integridade daquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós e daquilo que a Bíblia chama de homem interior. O Espírito Santo produzir em nós o caráter de Cristo e não um comportamento moral. Os fariseus, eles eram bons de comportamento. E a nossa sociedade, o meio evangélico cristão, é um meio evangélico bom de comportamento. Aquele pastor prega bem. Aquele pastor, nossa, maravilhoso, tal. Mas e a interioridade? E quando não está aqui, com todo mundo com cara de Maria concebida sem pecado, como que é? Como que é lá dentro de casa? Porque aqui, irmão, todo mundo aqui, se não é anjo, está fazendo curso para. Aqui você não encontra cara feia, aqui você não encontra... Aqui você encontra a pessoa assim que você não gosta dela. Ai, querido, você já viu aqueles teatros? Ai, querido, bem-vindo à casa de Deus. Eu estava conversando com o pessoal. Teatro, tem uns irmãos que gostam de um teatro, né, irmão? Um teatro assim, ai. Aí eu falei assim, nós estávamos falando sobre a recepção da igreja. Eu falei assim, olha, eu não quero teatro na porta da nossa igreja. O visitante chega, oi, seja bem-vindo, que bom você estar aqui. Irmão, isso para mim, sei lá, é uma coisa muito estranha, né? É ruim, né? O meu é ruim, o meu tá ruim? Poxa vida. Eu não tenho vocação para teatro, Gida. Os fariseus, eles eram bons de comportamento, mas justamente porque eram bons de comportamento, eles desprezavam os outros e se julgavam superiores aos outros. Quando um fariseu orava dizendo assim, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, ele está falando a verdade do comportamento. Mas ele se entrega na alma. Ele se entrega na alma quando? Quando ele fala assim, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse lixo. Eu sou mais espiritual, eu oro mais. Graças te dou porque eu não sou como esses aí. Graças te dou, por quê? Porque é interioridade.
Aí está o problema, é que dentro do seu coração, você acredita na sua virtude, e a justiça do reino de Deus não tolera isso, porque a justiça do reino de Deus vai lá no fundo da nossa alma, buscar a nossa verdade mais essencial. Não adianta você parecer. O salmista Davi assim, se eu colocar a minha cama no mais profundo do oceano, o senhor sabe quem eu sou? Por que eu vou fazer tipo para você? E se eu colocar a minha cama lá em cima nas estrelas, o Senhor está lá também? Para onde me ausentarei da tua presença? Irmãos, isso é tenebroso ou muito libertador. Libertador porque eu sei que eu não posso me esconder. A Graciela estava cantando assim, eu já não sou mais escravo do medo, graças a Deus. Porque o medo, quando eu não sou mais escravo do medo, eu já não tenho mais medo de Deus, isso me livra do jogo maldito da religião. Porque isso aqui dos fariseus era religião, comportamento. Então, Deus, Ele quer saber da nossa verdade mais essencial. Segunda comparação que Jesus faz aqui, entre o farisaísmo da sua época e a justiça do reino de Deus, tem a ver com ritualismo e relacionamentos pessoais. Ritualismo e relacionamentos pessoais. A religião farisaica, ela era ritualista. A justiça do reino de Deus, ela é relacional. É por isso que Jesus diz no capítulo 5, verso 23. Olha que interessante. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, esse é o ritual. É o rito. Mas você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, é o relacional. O que ele diz? Deixe a sua oferta e não entregue. Sacrifique, sacrifique a sua participação no ritual e vai resolver a sua questão relacional. Eu sacrifico minha participação no ritual, porque a justiça de Deus, ela não tem a ver com rituais, ela tem a ver com pessoas, com gente, com amor entre nós aqui, ó. Eu, a pastora Elaine, é eu, o pastor Júlio, é eu, o pastor Lauro, é eu, a Graciela, é eu, a Zilda, é eu, o Paulo, é eu, o Dida, é eu, coisa. Agora, olha só para você ver, eu subo aqui, o Ragnar, o Léo. Eu subo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sacrificar a minha participação no ritual. É isso que Jesus está dizendo. Aí eu vou resolver o meu relacional, para que eu possa participar do meu ritual. E Jesus, ele faz essa comparação. Por exemplo, assim, nós temos os nossos rituais. Nós agora, nesse momento, nós estamos no meio de um ritual. Por exemplo, esse rito aqui que nós estamos vivendo agora é o Didaquê, é a proclamação do ensino. O ambiente religioso, ele é repleto de rituais, de ritos. Por exemplo, assim, eu digo assim, vamos orar. O que você faz? Você junta as mãos, curva a cabeça, fecha os olhos. É o rito da oração. Pastor Elaine subiu aqui, o rito da oferta. Ela falou assim, vamos consagrar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Quando você junta um monte de rito, você faz o quê? Um conjunto de ritos é um ritual. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não estou preocupado com o seu ritual, eu estou mais preocupado com as suas relações. Eu não estou preocupado com o seu ritual, eu estou mais preocupado o que é que você anda conversando, por exemplo, no seu WhatsApp. O que você anda falando, o que você anda publicando. Eu estou mais preocupado o que é que você sente com a pessoa que está sentada do seu lado. Eu estou mais preocupado, não é com o seu ritual, porque Jesus, ele pode estar falando o seguinte, meu pai, ele não ficou muito impressionado com aquilo que você cantou na igreja, porque ele ficou tão impressionado com o tom de voz que você vinha conversando dentro do seu carro com a sua família. Ou o que você vinha conversando dentro do seu carro com a sua família.
Porque aquilo foi tão impactante que ele ficou preso lá naquele momento. Nem prestou atenção no que você cantou, porque ele ficou impressionado na maneira. Então, ou de repente aquilo que você também não falou, né? Porque tem algumas pessoas que saem de casa já debaixo de briga, vêm dentro do carro, não conversa nada, e na hora que entra nessa porta aqui, oi, querido! O negócio está virado numa giraia, irmão. Lá dentro de casa, não sei, no interior, não conversa com a mulher, não conversa com o filho. O negócio está tudo virado numa giraia. Aí chega na igreja, sobe aqui no púlpito. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está fazendo uma coisa grande nessa noite. Ó, Deus não está nem aí. Por isso que no capítulo, o tom de voz, a justiça do reino de Deus tem a ver com como a gente se relaciona, não tem a ver com quanto de oferta você dá, não tem a ver com a música que a gente canta, tem a ver com as nossas relações. Por isso que no capítulo 5, no verso 43 e 48, ele diz assim, vocês têm que ser perfeitos, assim como meu Pai. Olha, irmão, isso aqui é muito sério. É muito sério isso. Olha a conta alta que Jesus ele tem para mim e para você. Ele quer que a gente seja perfeito como o Pai dele. E a gente pergunta, como ser perfeito igual ao meu Pai? É você amar como o meu Pai. Mas é você amar como o meu Pai ama, justos e injustos, bons e maus. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é sobre a sua vida, que é crente da igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. As misericórdias do Senhor se renovou hoje sobre a humanidade, irmão. O sol se levantou hoje sobre a humanidade. As possibilidades. Então, enquanto Deus olha para as nossas relações de amor, quando Ele olha e que nós temos relações de amor, Ele tem prazer nas nossas canções. Ele tem prazer nos nossos ritos. Ele tem prazer nos nossos levantar de mão. Ele tem prazer nas nossas orações. Ele tem prazer naquilo que você faz lá. Mas quando não encontra no nosso coração quebrantado, amoroso, nivelado pela cruz na comunidade, onde todos somos irmãos e irmãs, ele não consegue prestar atenção nas nossas músicas, na nossa oferta. Jesus está lembrando que a religiosidade farisaica tem a ver com ritualismo, a justiça do reino de Deus tem a ver com relações de amor. Terceira comparação aqui que Jesus faz é muito interessante. Que a religiosidade farisaica, ela tem a ver com aquilo que se fala. Blá, 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 blá. Né? Em outras palavras, eu vou usar uma palavra aqui do... Qual que é o nome do menino que trabalha aqui com a gente aqui? Juarez. Eu escrevi aqui a palavra que ele sempre fala nos escritos dele. Verborrágica. Verborrágica, sabe, blá, 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 mas a justiça do reino de Deus é prática, não é blá, 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 é prática. A gente, inclusive, pode viver a justiça do reino de Deus em silêncio, sem blá, 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 blá. No capítulo 7, verso 21, Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, religiosidade. Senhor, Senhor, Senhor. O que é isso? É a religiosidade confessional. O nome de Jesus está sempre na boca dos religiosos. Aliás, não somente o nome de Jesus, o nome do diabo também. Porque tudo é Deus e o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E quando não é Deus, é o diabo. E quando não é do diabo, é Deus. E é Deus, é o diabo, é Deus, é o diabo. E o diabo e Deus ficam disputando um espaço, guerreando o dia todo naquilo. Geralmente na boca de gente religiosa é assim. É Deus em tudo, é Deus em tudo. Vai no aniversário de criança, vê um bolo, já repreende o diabo do bolo. Vai no negócio, já repreende aquilo. Gente religiosa. Fica vendo pecado na vida de todo mundo. Fica vendo isso, fica vendo aquilo. Você viu, fulano chegou atrasado e tal. Viu, cicrano sempre chega atrasado. Viu como que é fulano? Viu como que é beltrano? Pelo amor de Deus. Não dá, irmão.
Um testemunho muito interessante de um cara que frequentava o AA. Eu esqueci o nome do livro e o testemunho que ele dá. Ele fala assim: quando eu chego atrasado na igreja, todo mundo me olha de canto. Quando eu chego atrasado no AA, todo mundo fica de pé, aplaude e me abraça, porque ele sabe o quanto custou para mim chegar naquele lugar. Quantas coisas eu tive que vencer para chegar naquele lugar ali. É mais ou menos assim, é muita fala e pouca prática. O que Jesus está falando, que a religião farisaica é uma religião muito do blá blá blá, mas de prática de vida, zero. Zero. Por isso que Jesus diz, né, aquele que fica falando Senhor, 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 nem sempre entrará no reino dos céus. Mas olha o que ele fala, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É fazer a vontade do Pai, não é falar. É fazer a vontade do Pai, não é falar. Jesus diz que quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como aquele que construiu a casa sobre a areia. E quem ouve a palavra de Deus e pratica, é aquele que construiu a casa sobre a rocha. Em outras palavras, quem pratica, quem faz, tem vida estável, consegue sobreviver à hostilidade do tempo, a hostilidade do mundo, a hostilidade social, consegue sobreviver à hostilidade natural, consegue sobreviver à hostilidade espiritual. O direito de viver nos coloca no mundo hostil. E esse mundo hostil vai ter todas essas instabilidades aqui, e vai chover na nossa casa, viu, irmão? Não é praga, não. Não adianta você dizer, está amarrado. Vai chover. A diferença é que nós temos a nossa vida sustentada na rocha. E nós atravessamos o dia mau, e quando saímos do outro lado, no dia mau, nós saímos inteiro. Quando nós saímos do dia mau, a nossa boca não saiu blasfêmia. Quando nós saímos do dia mau, o nosso coração não amargurou contra Deus. Nós não entramos em crise de fé. Por quê? Porque a nossa vida está na rocha. E a rocha aqui não é Cristo. A rocha aqui é a obediência. Quem ouve as minhas palavras e pratica, terá sua casa edificada na rocha. Se não pratica, se não obedece, você só tem uma religião de blá blá blá. E a religião de blá blá blá, quando você encontra o quê? Quando você encontra a luta, quando você encontra o problema espiritual, quando você encontra o problema relacional, quando um amigo te abandona, tudo aquilo que você tinha, o que acontece? Derrete, dissolve, desmorona na primeira chuva, desaba, o vento mais fraco leva, vai soprar. Por quê? Porque a religião de boca para fora não sustenta ninguém. O que sustenta é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E o contraponto que Jesus fala aqui com os fariseus, a religião farisaica e a lei de Moisés, os fariseus eles eram bons de leis e era bom de praticar nos mínimos detalhes. Na época de Jesus tinham chamado fariseu cego. O fariseu no dia de sábado, ele vem andando aqui. Lógico, ele andava um determinado tempo. E encontrasse a mulher, ele colocava a mão nele e saia trupicando. O fariseu, ele era bicho feio, porque Jesus cuspiu no chão e fez lodo, trabalhou. Não pode curar de sábado. Ele não é de Deus, ele é do demônio, curou de sábado. A quarta diferença e última aqui que Jesus faz, é muito interessante, ela está em todo o capítulo 6. Jesus diz que a religião farisaica é um teatro humano em busca de aplausos e satisfação humana. É um teatro humano em busca de aplausos e satisfação humana. E onde Deus fica do lado de fora. A quarta comparação aqui é que Deus não tem nada a ver com esse circo, às vezes, que se monta dentro das igrejas evangélicas hoje.
Em alguns lugares a igreja é um verdadeiro circo, porque nós temos que levar as pessoas a sentir e participar de um grande espetáculo. O nosso culto tem que ser um espetáculo de tal forma que a pessoa, ela se cative. A justiça do reino de Deus, ela é piedosa. A religiosidade farisaica, o ser humano está no centro. O ser humano, ele é o centro de todas as atenções. A justiça do reino de Deus, Deus é o centro. A religiosidade farisaica é aquilo que fazemos para nós mesmos, por nós mesmos, para o nosso bem, preocupado com nós mesmos. A justiça do reino de Deus é aquilo que nós fazemos quase que no anonimato. Quase que no anonimato. Porque nós estamos preocupados, focados e atentos com o semblante de Deus que está a nos contemplar. Por isso que Jesus diz o seguinte: quando você for dar sua esmola, não faça isso para todo mundo ver. Que não saiba a sua mão esquerda o que a sua direita fez. Jesus está dizendo, quando você for jejuar, não fica com olheira. E sai falando para todo mundo que você está jejuando. Estou num tempo de jejum. A religião farisaica é a religião do teatro. É a religião do espetáculo. A religião farisaica é a religião da plateia. É a religião que todo aquilo que você faz, você tem que publicar para todo mundo ver, para todo mundo saber que você está fazendo. A justiça do reino de Deus, ela é vivida para o público de um. Para o público de um, que é o Senhor, o nosso Deus. A religiosidade farisaica, ela é vivida para um público de milhões. Nós vamos desempenhando papel para receber as aprovações e os aplausos. Jesus está dizendo, a justiça do reino de Deus, ela é discreta. São Francisco de Assis, ele disse o seguinte: pregue o evangelho em todo tempo. E se necessário for, use palavras. Pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário for, use palavras. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Já não é. Se fosse, não precisava dizer. Vocês sabem, né, gente, que tudo que eu faço é para Deus. Já não é. Vou dizer uma coisa, mas eu não quero te magoar, que é sim. Que é sim. Porque se não quisesse me magoar, primeiro não diria. Se não quisesse me magoar, primeiro não precisava nem avisar que não queria me magoar. Estava no olhar que não queria me magoar. O que tem de gente hoje magoando gente nos Instagram da vida, mandando um recado. O que você tem que fazer? Para de seguir, porque você vai ficar se alimentando disso, vai ficar se alimentando disso, vai ficar se alimentando disso. Ah, pastor, o senhor não vi? Não vi. Não quer ver? Não faço questão. Ah, sei que tem, não quero saber. Onde está, com quem está, o que está fazendo, porque eu já descobri que existe até gente que agora está sendo discipulada, que agora verdadeiramente está recebendo um verdadeiro discipulado na vida. E todo o evangelho foi desconstruído por causa de um novo discipulado. Não quer ver? Não, não quero ver. Não quer saber? Não, não quero saber. Meu negócio é com Deus. Então, cuidado com suas redes sociais. Dias atrás eu falei com uma pessoa, você quer me fazer um favor? Você quer parar de me trazer recado? Porque se eu quisesse saber, eu sabia. Se eu não quero saber, eu não quero saber. Ai, pastor, o senhor viu? Ai, pastor, o senhor está sabendo? Pastor, o senhor viu o fulano? O senhor viu o cicrano? Eu não quero saber, irmão. Eu não quero saber. Não quero saber. Não faço questão de saber. A questão é, se não existe, né?
Se não tem profundidade no coração, então a gente precisa ficar verbalizando. A gente fica verbalizando, por quê? Porque não tem profundidade, a gente precisa ficar falando, a gente precisa ficar anunciando, a gente precisa ficar dizendo, a gente precisa ficar proclamando, a gente precisa ficar mostrando. Aliás, você não tem necessidade de mostrar nem os seus recomeços de vida. Recomece quietinho lá no canto, de boa lá com Jesus, lá, tá. Então, quando não tem profundidade, e a religião farisaica, ela é fundamentada o quê? No mostrar. Eu tenho que mostrar o que Deus está fazendo. Eu tenho que mostrar quantas cestas básicas eu dei. Eu tenho que mostrar o que eu fiz, eu tenho que mostrar. Por quê? Porque a religião farisaica, ela é vivida no aplauso, no público, nas multidões. Eu tenho que ser o centro, enquanto que a religião de Jesus, ela é vivida como? No secreto. Né? E aí é o seguinte, não tem profundidade de coração, tem que ficar. Mas quando a gente, olha que interessante, se recolhe na presença de Deus, na prática da nossa justiça, na justiça do reino de Deus, ali naquela dimensão da vida, onde Deus nos contempla e onde Deus nos recompensa. Eu acho muito interessante aquilo que Jesus fala, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore em secreto. E o Deus Todo-Poderoso, Ele vai o quê? Te assistir, vai te contemplar. É impressionante como o fruto dessa vida causa impacto. Não o fruto de uma vida farisaica, mas um fruto de uma vida autêntica na presença de Deus, onde eu não tenho necessidade de mostrar para ninguém. Onde eu não tenho necessidade porque eu estou diante de Deus. E se eu estou diante de Deus, basta. Porque a justiça do reino de Deus, ela é vivida para quem? Para uma pessoa só, para Deus. É o público de um só. É impressionante, é isso que Deus está dizendo. As pessoas vão ver a maneira que vocês vão viver, e as pessoas vão ver as boas obras de vocês, e vai fazer o quê? Vai glorificar o Pai. Em outras palavras, nós vamos viver de tal maneira que causaremos impacto com a nossa vida, mas nós não chamaremos a atenção para nós. Por quê? Porque nós somos apenas vasos de barro. As pessoas, nós vamos causar um impacto na vida das pessoas de tal forma que vai chamar a atenção para Deus. Onde você estiver, o Adenilson lá na construção civil, lá onde ele estiver, o impacto dele é tão grande que as pessoas não vão prestar atenção nele, vão prestar atenção em Deus. Vai olhar para o Lauro, não é o ministério do Lauro, não, é Deus. É Deus. E as pessoas se impressionam com Deus. Por isso que às vezes a pessoa fala assim: nossa, como que Deus pode usar assim uma pessoa como você? Mas é isso aí, Deus, Ele só usa pessoas assim. A excelência do poder é do Senhor. Os homens veem as nossas boas obras, mas elas não se impressionam com a gente. Elas glorificam o nosso Pai que está no céu. Olha o que Jesus falou assim: para que os homens possam ver as vossas boas obras e glorifiquem vocês. Glorifique o vosso Pai que está no. É por isso que podemos cantar ao nosso Deus, que se assenta onde? No trono. No trono do mundo, no trono do universo. Ao nosso Deus, que se assenta onde? No trono da igreja, irmão. Ao nosso Deus, que se assenta onde? No trono da minha vida. De tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, Ele está no trono. No livro de Atos, eu acho muito interessante um trecho, eu quero terminar essa mensagem com essa expressão aqui. Os doutores da lei e os membros do sinédrio judaico, né, ficaram diante de Pedro e de João, e eu acho muito legal isso aqui. Quando eles estavam diante do sinédrio, diz assim, que o sinédrio, os doutores da lei e os fariseus perceberam
que eles haviam estado com Jesus. Perceberam que eles haviam estado com Jesus. É impossível Jesus ser o centro do nosso ser e a nossa vida não causa impacto para a glória de Deus. É impossível. E aí você começa a viver para Jesus. Você para de viver para o que o irmão está fazendo, o que o irmão não faz, com o que o irmão trabalha, o que o irmão veste, porque isso aí é coisa externa. Jesus, ele vê o interior. Onde o irmão vai, onde o irmão come, com que o irmão sai, com que o irmão deixou de sair, o que ele faz, o que ele faz da vida dele. Larga isso para lá, viva a sua vida. Viva para Deus. Você sabe por que uma tartaruga vive 300 anos? Você sabia que tem tartaruga de 150 anos? Tem uma tartaruga que chama tartaruga de couro. Quando você for em Ubatuba, vai lá no Projeto Tamar. Tem tartaruga de couro, ela é gigante, ela é grande, é impressionante. 6 metros de comprimento. Aí você vai lá na Ilha Anchieta, você encontra as tartarugas gigantes lá. A tartaruga, ela vive 300 anos porque ela só toma conta da vida dela. Aprenda. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar em pé. O meu apelo hoje não é para você vir no altar. O meu apelo hoje é que você coloque o seu coração diante de Deus. O meu apelo hoje é para a glória de Deus. Que você possa orar do jeito que você quiser, sentado de joelho, vindo no altar ou ficando na cadeira. E que se você está aqui hoje, e se a palavra do Senhor constrangeu a sua vida, e se você quiser entregar a sua vida a Deus, entregue. Mas eu quero colocar a minha vida diante de Deus de forma diferente. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa a viver dentro da igreja, mas a gente cai nesse jogo maldito da religião, de ficar tentando colocar regra na vida dos outros, e de ficar tentando pautar a vida dos outros por aquilo que acontece comigo, ou por aquilo que eu faço, por aquilo que eu visto, por aquilo que eu bebo, por aquilo que eu frequento, porque você viu, eu faço, porque senão a gente vai ficar igual aqueles discípulos de João. Jesus estava sentado na casa de Zaqueu. Zaqueu se converteu e um cara que se converte encontra com Jesus, o que faz? Dá uma festa, churrasco, bebida, chama todos os amigos e fala, encontrei Jesus. E Jesus está comendo com os caras. E o que os discípulos de João estão fazendo? Jejuando. Irmão, jejuar no dia do churrasco é complicado, né? Pois os caras estavam fazendo isso. Pior. Enquanto Jesus estava celebrando o cara que nasceu de novo, os caras estavam falando, por que eles estão comendo e nós estamos jejuando? Nós estamos jejuando. Essa gentalha está comendo carne, estão bebendo, nós somos santos. Cuidado, porque às vezes é uma linha muito fina que separa uma vida farisaica de uma vida autêntica da verdadeira justiça de Deus. Você sabe qual que é o maior trabalho de um pastor nas igrejas brasileiras hoje? Administrar ego de líder. Porque nós estamos preocupados quantas pessoas vão estar, quem vai ministrar, quem vai fazer, quem não vai fazer, isso e aquilo. E nós esquecemos que nós fomos chamados para ser e viver para um público de um só. O nosso Deus Todo-Poderoso. Fique preocupado não se alguém está vendo ou se deixou de ver. Viva a sua vida diante de Deus. Toque essa bateria aqui, mas toque para Deus. Cante aqui, mas cante para Deus. Pregue aqui, mas pregue para Deus. Porque Ele não está preocupado com o nosso rito. Ele está preocupado com o que você fala no WhatsApp, com o que você vê na TV, o que você vai conversando daqui para casa. É isso aí que Ele está preocupado.
Ele não está preocupado para quantas pessoas você vai fazer. Ele está preocupado se você está fazendo para Ele. E o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele não está preocupado com o seu rito. Ele está preocupado com o seu coração. E Ele não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado com a sua interioridade mais profunda. É isso que Ele está preocupado. Feche os seus olhos. Faça a sua oração agora de manhã diante de Deus. Fala: Senhor, tudo aquilo que sou, tudo aquilo que eu tenho, eu coloco na Tua presença. Viver de fachada é muito complicado. Viver preocupado com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar também é muito chato. Ninguém consegue viver assim por muito tempo, principalmente porque a nossa sociedade é uma sociedade da aparência. A nossa sociedade é uma sociedade da imagem. A nossa sociedade é uma sociedade da performance. E que nós, como comunidade, não venhamos cair, ó Pai, nesse engodo. E não venhamos cair, Senhor, em nome de Jesus, nesse laço de tentar agradar, mas que a nossa vida venha falar muito mais alto. E que as pessoas possam olhar para o Senhor e não para a nossa vida. E que o Teu nome seja glorificado. Glorificado. Porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Porque é o Senhor que se assenta no trono, não somos nós. Oramos essa manhã, agradecidos em nome de Jesus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.